Amém? E se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, Aliança Jovem, eu colocaria a oração, a chave para vencer batalhas. E quando eu comecei a meditar sobre isso, e isso Deus tem gerado, né, não só no meio da igreja, mas nós estamos num relógio de oração ainda, né? Orando pela nação, orando por tantas coisas, e a igreja nunca foi despertada para orar tanto como ela tem orado nesse tempo. E eu me recordo, Aliança Jovem, em 2020, eu tive a oportunidade também de estar pregando no culto do domingo, e eu me lembro que Deus tinha me falado que estaria abrindo janelas de oportunidades para a nação brasileira. Em 2020, Deus me disse que estaria abrindo janelas de oportunidades para a nação brasileira. E que o Brasil, ele seria a bola da vez. Não é à toa que tudo isso está acontecendo na nossa nação. O Brasil é a bola da vez, igreja. Mesmo em meio a esse caos que o mundo passou através da pandemia, os olhos do Senhor estão voltados para a nossa nação. E isso inclui eu, e isso inclui cada um de vocês. Amém? E no mês de outubro desse ano, eu meditando também em oração, buscando, e o Senhor também me disse que uma nova estação está chegando para o Brasil. Uma nova estação está chegando para o Brasil. Eu estava meditando em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 17, verso 14, quando o Senhor diz que tentarão contra ele, mas os eleitos, os fiéis, aqueles escolhidos, como a gente acabou de adorar aqui e cantar, Deus, ele não perde nenhuma batalha. E os escolhidos, aqueles que ficaram firmes até o fim com ele, esses vencerão junto com o nosso Senhor. Uma nova estação está chegando para o Brasil. E o interessante é que nos próximos capítulos de Apocalipse 18 em diante, né, vai falar da queda da Babilônia. Da queda da Babilônia. Existe uma guerra no mundo espiritual, irmãos. Existe uma guerra que está acontecendo no mundo espiritual. E eu queria dizer para você essa noite, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a Babilônia vai cair. A Babilônia vai cair. E quando Deus começou a ministrar essas coisas no meu espírito, né, nesses últimos dias eu tenho feito algumas perguntas para Deus. Eu tenho perguntado a Deus em oração, no meu momento de devocional com Deus, eu tenho feito muitas perguntas, né, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo, que a gente está vendo tantas coisas acontecendo. E a gente que é líder, que é pastor, muitas pessoas elas procuram a gente para saber como é que as coisas vão ficar. Muitas pessoas elas estão com a sua fé abalada, muitas pessoas elas estão estão isoladas, estão depressivas, estão tristes por aquilo que elas não receberam naquele momento que elas estavam querendo algo. E as pessoas chegam até nós querendo uma resposta. Nesse cenário onde nós estamos vendo tantas coisas acontecendo. E Deus, ele me fez eu me lembrar de um livro. Eu acho que todos conhecem esse livro, Os Heróis da Fé. E quando a gente fala, né, vai ler esse livro dos Heróis da Fé, a gente já lembra lá de Hebreus 11, né, que pela fé, cada um lá venceu pela fé, pela fé, pela fé.
E eu comecei a perguntar, né? Porque a Bíblia fala desses heróis da fé, mas nesse livro, os heróis da fé também, Deus levantou homens que marcaram a sua história, que marcaram época na sua vida. E eu estou perguntando muito para Deus: Senhor, o que é que esses homens tinham de comum? O que é que essas pessoas faziam? Qual era a oração que eles faziam, que tudo acontecia, onde eles chegavam, o ambiente era transformado, eles oravam e os céus se abriam. O que esses homens tinham de comum? O que esses homens faziam de extraordinário, que as coisas aconteciam? E a resposta, Aliança Jovem, para essa pergunta: eles gastavam tempo de oração. Eles gastavam tempo em oração. E eu confesso a vocês que eu já li alguns livros sobre oração, tentando aprender qual é a oração mais eficaz, como nós atraímos Deus. Uma vez um grande homem de Deus, uma pessoa chegou para ele: pastor, é difícil ir para o céu? Esse pastor olhou para esse rapaz e falou: não é difícil ir para o céu, o difícil é trazer o céu para a terra. Não é difícil ir para o céu, o difícil é trazer o céu para a terra. Que vida esses homens levavam? Que oração eles faziam, que quando eles abriam a boca, as coisas aconteciam, algo rompia no mundo espiritual. E eu estou falando isso para vocês, Aliança Jovem, para você também que está acompanhando online, porque Deus, Ele quer nos provocar a entrar em um lugar nele, e isso só vai acontecer através de oração, através de nós gastarmos tempo em oração. Que vida eles levavam, que oração eles faziam. O que eu quero dizer para vocês essa noite é que a oração é caracterizada na vida de um cristão. Ela deve ser uma característica na vida de um cristão. Não adianta você vir aqui para a igreja e você não ter tempo de oração na sua vida, durante a semana. Não adianta você vir apenas no culto no sábado ou no culto no domingo, e durante a semana você esquece Deus, você não tem seus momentos com Deus, você não gasta tempo com Deus. A vida de um cristão, ela deve ser caracterizada como uma vida de oração. Muitas vezes nós desejamos ter momentos de oração, mas precisamos desenvolver uma vida de intensa comunhão com Deus. Muitas vezes nós participamos de alguns grupos de oração e nós passamos ali momentos, brincamos às vezes. E o que Deus Ele tem provocado a igreja nesse tempo é que ela entre num lugar que eles não vão mais querer sair. E isso só acontece através da oração. Deus quer nos levar a esse lugar, Aliança Jovem. A Bíblia fala lá em João capítulo 14, verso 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós não temos a noção, a profundidade do que é isso. Nós não sabemos pedir, muitas vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos interagir com Deus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 2 Crônicas 7,14 é um texto bastante conhecido, que fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu vou perdoar os teus pecados, eu vou sarar essa terra.
tudo através da oração. O homem chamado Leonel Flett, ele diz que é de joelhos que a igreja de Cristo, ela avança. A igreja de Jesus, ela não avança através de entretenimentos, ela não avança através de movimentos. A igreja de Jesus na terra, ela avança através da oração. Todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Homens e mulheres que marcaram sua época foram pessoas incansáveis na oração. Em todos os momentos da história, Deus sempre respondeu às orações dos seus servos fiéis. Eu não sei o que você tem orado nesses dias. Eu não sei qual é o teu clamor nesse tempo. Mas o Senhor sempre vai ouvir os seus servos fiéis. Você crê nisso? O Senhor nunca deixou de ouvir os seus servos fiéis. O céu nunca deixou de ouvir. A terra é que deixou de orar. Os céus nunca ficou fechado. A terra é que não quis mais interagir com Deus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu farei. Quando os crentes, eles sentem dores em oração, é quando eles estão gerando algo. Eles estão gerando algo. Eles estão gerando algo. Nós precisamos sentir essa dor por quem nós temos orado. No começo da minha caminhada, a oração que eu fazia para Deus, que, Senhor, eu quero ser um exemplo de obediência. Mas para mim ser um exemplo de obediência ao Senhor, eu preciso gastar tempo com Ele. Eu quero ser um exemplo de obediência. Amém. Amém. E quando eu comecei a minha caminhada, eu sempre orava isso para Deus: Senhor, eu quero ser um exemplo de obediência a Ti. Mas para me ser um exemplo de obediência, eu preciso gastar tempo com Ele. Quantos estão dispostos a gastar tempo com Deus? Quantos estão dispostos? As nossas orações, elas precisam provocar os céus. Deus, Ele é um Deus que muda histórias. Deus é um Deus que muda propósitos. O maior exemplo disso é o rei Ezequias, que estava condenado à morte. E por causa das súplicas vindas através da oração, Deus mudou a história desse homem. Deus deixou ele viver mais alguns anos. A oração, ela muda destinos, ela muda propósitos. Eu queria que você levantasse a sua mão nessa noite. Levante sua mão. Eu quero ser um pouco profético com vocês aqui. Mas eu quero falar para você nessa noite que Deus está liberando respostas para aquilo que você estava orando. Deus está liberando respostas para aquilo que você estava orando. Receba. E quando eu estava escrevendo sobre essa mensagem, Deus, Ele me trouxe a lembrança quando a minha esposa, ela foi dar à luz no hospital regional aqui de Imperatriz, da nossa primogênita,
Ana Beatriz. E eu me lembro, irmãos, quando a gente chegou lá, naquele hospital, a Ana Beatriz, ela tinha feito, né, um cocô dentro da barriga da minha esposa. E ali o parto teve que ser feito rapidamente, porque ela ingeriu mecônio, né, que é chamado, esse cocôzinho do bebê dentro da barriga. E o médico que fez o pré-natal da minha esposa, ele chegou na hora e acompanhou lá o parto e tudo. Não deu para me acompanhar, mas eu fiquei lá fora e foi muito rápido. A minha esposa veio, o médico quando saiu da sala do parto, ele veio me falar que, tá tudo ok, tua esposa está bem, o bebê está bem. Eu estava muito tranquilo, irmãos. Em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu reclamei do hospital com nenhum funcionário. Eu sabia que nós estávamos no lugar certo para ter a Ana Beatriz. E o médico falou, a bebê vai precisar ficar de observação na UTI. E eu me lembro que quando eles levaram a minha esposa, né, para a sala, para ficar lá com as outras mães, né, depois que dá a luz, as mães chegavam, né, tinha mães que o parto era normal e rapidamente já levavam o bebê para ficar lá do lado, né, da mãe. E quando eu olhava para minha esposa e eu via ela lá sozinha, e ela, às vezes ela chorava e eu não queria chorar na frente dela. Eu ficava muito triste vendo aquela situação. E eu saía para fora, e eu sei que no outro dia, quando eu fui na UTI para ver minha filha, aí eu fiquei espantado quando eu vi a Ana Beatriz entubada, com aquelas mangueirinhas dentro da boca dela, no nariz. Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu me lembro que o diabo quis gerar dúvida na minha mente. Cadê? Você não é o rapaz que está à frente do trabalho lá da igreja? Onde é que tua filha está? E eu me lembro que passou o primeiro dia, passou o segundo dia, no terceiro dia, eu fui lá para fora, aonde a ambulância entra. Eu fiquei lá naquele pilar, sozinho. E lá eu comecei a chorar. Eu chorava. E eu falei para Deus, Senhor, eu sei que Tu amas a Ana Beatriz mais do que eu. Mas eu te peço apenas uma oportunidade para me criar ela aqui na terra. Ah, irmãos, nesse dia eu orei de verdade. Eu não sabia orar. Saiu de dentro. Não tinha mais nada. Não tinha mais como eu me defender, não tinha título que pudesse salvar a vida da minha filha. Mas eu fiz uma oração sincera, eu orei de verdade nessa noite. E no outro dia, a Ana Beatriz já foi apresentando melhoras, já foram tirando o capacete, já foram tirando, a cada dia ela ia melhorando, a cada dia. E hoje quem vê a minha filha primogênita, Ana Beatriz, as pessoas nunca acham que ela passou o que ela passou. A oração. A oração ela muda destinos, a oração ela muda histórias. Hoje nós vemos muitas pessoas, elas carregadas de fardos pesados, porque elas não oram em Deus. Elas não buscam a Deus, elas não consultam a Deus, elas não levam seus problemas para Deus. E elas andam com um fardo nas costas, pesado. Querem respostas rápidas. Hoje nós vivemos no meio de uma geração que elas querem respostas rápidas, elas querem tudo rápido. É uma geração fast food que já tem que colocar no micro-ondas e já sair pronto. Mas com Deus não é assim. Deus sempre utiliza uma situação para tentar trazer um amadurecimento em nossas vidas. A oração, ela nunca foi e jamais será um assunto isolado dentro da igreja.
um assunto secundário. Todos os avivamentos que aconteceram na história da humanidade, elas foram precedidas através da oração. Através da oração. A respiração de um cristão, nesse tempo, o combustível para nos manter firme, de pé, é a oração. Não tem outro meio. A igreja nunca foi despertada para orar como ela tem sido nesse tempo. Nós queremos um avivamento. Nós queremos presenciar o avivamento. Precisamos orar. Precisamos entrar nesse lugar em Deus. Pois um cristão que não ora, ele está fadado a ser guiado pelo vento. Um cristão que não ora, ele está fadado a ser guiado pelo vento. Vai voando, voa. Uma hora cai no lugar, não, é de Deus. Não consultou a Deus. E as coisas vão acontecendo. Nosso pastor Raimundo Nonato, ele tem uma frase que fala, ele falou isso em 2018, se eu não me recordo. Um homem que ora, ele é conhecido no céu e respeitado no inferno. Um homem que não ora, ele é só conhecido no céu e não é respeitado no inferno. A oração é o combustível da vida de um cristão. Nós não devemos orar apenas quando o dia mal chega em nossas vidas. Muitas pessoas, elas procuram fazer campanhas, ou até mesmo as pessoas, ei, ora pela minha vida, ora pela minha família, mas elas mesmas, elas não querem ter a disposição de gastar tempo. A gente sabe, Jesus falou que o dia mau ele vai chegar para todos nós. Mas ele fala, tem de bom ânimo, se você estiver interagindo com Deus, Deus vai te dar o escape nessa situação. Mas nós precisamos ter uma vida e que isso se torne um estilo de vida de oração. Vocês vão sair hoje com essa palavra, oração, na sua cabeça. Porque daqui para frente você não vai ter como dar desculpas para Deus. Eu queria contar duas situações aqui que aconteceram. A minha avó, uma idosa, ela, 80 anos de idade, ela caiu na minha casa e fraturou a clavícula. Eu trouxe ela aqui para o socorrão e lá eles fizeram o atendimento e não podia fazer a cirurgia dela aqui. E eu sei que quando eu estava lá com ela, eu comecei a orar pela vida dela. Ali na cama, na frente dela, ela estava na enfermaria e tinha outras pacientes. E eu comecei a orar pela vida dela ali naquele lugar, aqui no socorrão. Quando eu terminei de orar, o Espírito Santo me disse, a sua oração é egoísta. Aí eu, meu Deus, foi o que eu fiz. Ao Senhor, olhe em volta. Você está vendo essas pessoas que estão todas aqui? Elas também precisam da sua oração. Ah, irmãos, eu queria abrir um buraco no chão e enfiar minha cara. De tanta vergonha que eu fiquei. A oração. E a minha avó, Deus fez um milagre nela. Ela não precisou fazer a cirurgia. Quando ela foi transferida para São Luís, que os médicos fizeram os exames, o médico olhou para ela e falou, Dona Maria, o osso colou. O osso colou. Não precisa fazer a cirurgia mais. A oração. A oração. E outra situação que aconteceu com ela também, essa já foi na pandemia. Ela novamente, a minha avó foi um instrumento para trazer eu e a minha esposa a orarmos como nunca nós oramos em nossas vidas. Ela caiu e quebrou o fêmur e uma parte do quadril. Já com 81 anos, 2020. Meu Deus.
Levamos para o socorrão de novo. Aqui não faz a cirurgia. Mandaram para São Luís. Quando chegou lá em São Luís, fizeram a cirurgia nela. Aí a pandemia explodiu no mundo todo, explodiu no Brasil. Ninguém pode visitar, ninguém pode sair da cidade, ninguém podia fazer nada. E eu me lembro que a cirurgia deu uma infecção. E aí os médicos levaram novamente, limparam. Quando limparam, aí levaram ela direto para a UTI. E eu me lembro quando o médico ligou para mim. Ele falou: Leandro, a sua avó ela está com 97% do pulmão comprometido da Covid. E ainda tinha cirurgia. Aí ele terminou falando: só um milagre de Deus pode salvar a sua avó. Quando ele terminou de falar isso, eu segurei essa palavra. Eu falei para ele: pois é só isso que nós precisamos, doutor. Só de um milagre de Deus mesmo. E aí, irmãos, eu comecei a orar. Eu comecei a orar como eu nunca tinha orado pela vida dessa senhora, porque foi ela que cuidou de mim. E eu comecei a orar, e todas as vezes que eu ia orar pela minha avó, dentro de mim o Senhor sempre falava: ela não vai agora, ela não vai agora, ela não vai agora. Sempre Deus falava 3 vezes dentro de mim: ela não vai agora, ela não vai agora. E a gente orando, passou o primeiro mês, e ela lá ainda internada. Eu comecei a orar também com a minha esposa, e eu sei que nesse dia Deus deu um texto para ela lá do livro de Jó. Ela: ó Leandro, Deus está me dando uma palavra aqui no livro de Jó. E eu falei: meu Deus, Jó não, Jó perdeu tudo, abre não, pelo amor de Deus. Mas o que Deus estava falando para a gente ali naquele momento era que nós precisávamos romper em fé e em oração. Nós precisávamos romper em fé e em oração. E aí veio o 2º mês, e ela ainda lá internada, e as igrejas não podiam mais ter culto presencial, era tudo online. A gente vinha para cá, fazia o culto sem ninguém, só o pastor aqui pregando. Eu ficava ali para receber as ligações das pessoas que ligavam, pedindo socorro, pedindo oração, pedindo tanta coisa, e a gente ficava aqui, todo mundo. E eu me lembro que eu estava em casa, na sala. A minha esposa engravidou na pandemia, e eu estava em casa, na sala, porque ela era do grupo de risco, não podia sair, e eu também não podia vir para a igreja para ter contato com outras pessoas. E eu me lembro que eu estava em casa, e eu sempre mandava mensagem: ó, bota o nome da minha avó aí, e ore quando for orar por cura. E eu me lembro do pastor Feitosa, quando ele subiu nesse altar aqui, que ele falou: agora nós vamos orar pela vida da mãe, da avó, do nosso irmão Leandro. Quando ele terminou de falar isso, eu estava na sala acompanhando o culto. O Espírito Santo me disse: eu não esqueci de você. A minha avó, Aliança Jovem, ela tem 82 anos. Ela está lá em casa, curada. Não tem quem diga que ela passou o que ela passou. Come tudo. Só não pode fazer tudo por conta da idade. Mas ela está lá em casa. A oração. O governo moral de Deus não se baseia apenas na sua soberania. Deus, ele não se isola da vontade humana. Deus, ele quer interagir comigo e com você. A oração, ela é a grande oportunidade espiritual de nós sermos parceiros de Deus naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele vai fazer. Você crê nisso? O princípio da vida espiritual, ela se baseia em uma correspondência com Deus através da oração. Se nós negligenciarmos a oração, nós vamos estar abrindo portas para a murmuração. Você já viu aquela pessoa que só murmura? Está dentro da igreja, ela não vê nada certo, não vê nada no lugar, só anda murmurando, só anda falando os defeitos das coisas dentro da igreja.
Nós não podemos negligenciar a oração, porque ela abre porta para a murmuração. E a murmuração, ela é um pacto para a derrota. Pessoas que vivem murmurando, elas já andam derrotadas. Ela já anda com a confusão na sua mente. Esse foi o pecado que condenou toda uma geração de Israel, de perecer no deserto. Deus resgata o povo do Egito para conduzir para a terra prometida, mas no meio do povo tinha uma galera que começou a murmurar. E as pessoas começaram a perecer. As aflições funcionam como um chamado para que nós possamos depender de Deus. Aquilo que você está passando, aquilo que você está orando, aquilo que você está clamando. O que tem te afligido nesse tempo? O que tem tirado o teu sono nesse exato momento? O que tem feito você enfraquecer na sua caminhada com Jesus? Muitas pessoas, elas estão enfraquecidas nesse tempo. Estão paralisadas, porque elas não estão interagindo com Deus da forma que Ele deseja, da forma que Ele quer. O que tem tirado o teu sono nesse tempo? O que tem tirado o teu sono? A oração não é fruto apenas do que fazemos para Deus, mas de quem somos nele. A oração não é fruto apenas do que fazemos para Deus, mas de quem somos nele. A oração não é apenas uma guerra contra o inferno, mas acima de tudo, a oração ela vai trazer uma paz inabalável dentro de você. Se você é uma pessoa que persevera na oração, você é uma pessoa inabalável. E foi isso que o apóstolo Paulo ele experimentou lá em Efésios capítulo 3, quando ele diz que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a Ele a glória. A oração, ela vai trazer uma paz dentro de você. Algo dentro de você, Deus vai gerar dentro de você essa paz, dentro de você. As situações vão acontecer, mas se você é uma pessoa que persevera na oração, Deus vai te dar a solução. Você crê nisso? Existe uma paz que nós precisamos encontrar através da oração. O incrível é que nesse livro, Heróis da Fé, conta a história de um dos precursores da reforma. O que seria Martinho Lutero se não fosse esse cara chamado Jerônimo Savonarola? E eu comecei a olhar para a vida desse cara. Ele era um homem abrasado com o fogo do Espírito Santo. Quando menino, ele tinha o costume de orar. Ao crescer, o seu ardor em oração e jejum aumentou. Ele passava horas seguidas em oração. Os degraus do altar onde esse homem se prostrava, ficava molhado com suas lágrimas. E eu pergunto para você essa noite, em que lugar nossas lágrimas estão deixando marcas? Em que lugar nossas lágrimas têm deixado marcas? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você se rendeu na presença de Deus através da oração? Eu quero dizer para você essa noite, você não é uma pessoa qualquer.
Você não é uma pessoa qualquer. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te escolheu, você não é uma pessoa qualquer. A Bíblia fala que Elias, ele estava sujeito às mesmas tentações, mas ele não se deixou ser tentado, mesmo em meio ao local onde ele vivia. Você não é uma pessoa qualquer. Aliança Jovem, Deus está levantando nesse tempo homens e mulheres, jovens que terão como principal característica o lugar secreto, em oração. Deus está levantando homens e mulheres improváveis que têm gastado tempo no secreto, em oração. Pois o juízo de Deus vem para incomodar os acomodados. O juízo de Deus, ele vem para incomodar os acomodados. E eu queria perguntar para você essa noite, por quem você tem orado? Você tem orado por alguém? Você tem orado por alguém? Você tem orado pelo seu trabalho? Você tem orado pela sua família? Você tem orado no seu local de trabalho? Você tem orado pela sua célula? Você tem orado pelos seus discípulos? Você tem orado pelos seus líderes, pelos seus pastores, pela sua igreja? Você tem orado? Por quem você tem orado? Por quem? Deus sempre confia pessoas a pessoas. Deus sempre confia pessoas a pessoas. As maiores responsabilidades não são as grandes, são as pequenas. As maiores responsabilidades que Deus, para nos provar, não são as grandes, são as pequenas. Por isso, seja fiel à sua célula, se só tem 3 pessoas, seja fiel. Deus, ele age nas coisas simples. Não são nas grandes coisas que você quer que Deus haja. São nas pequenas coisas. As maiores responsabilidades não são as grandes, são as pequenas. Deus sempre estará atento às pequenas responsabilidades que Ele confiou a você. Deus sempre vai estar atento. Talvez a menina que tira a foto aqui seja algo pequeno na mídia. Talvez quem fica ali na recepção, dando um graça e paz, entregando uma balinha, seja algo pequeno. Mas o Senhor, Ele está atento. Seja fiel. Seja fiel. Você nunca vai receber algo grande se Deus não puder confiar em você as coisas pequenas. Como é que você vai receber as coisas grandes se você não tem sido fiel nas pequenas coisas? Deus sempre estará atento às pequenas responsabilidades. Essa é a maneira pela qual Deus, Ele prova e sabe se nós somos fiéis ou não. Às vezes as pessoas, porque a sua célula é pequena, ela já quer entregar, não tem paciência, ela já quer logo pegar algo grande. Não é assim que funciona. Seja fiel. Seja fiel nas pequenas coisas. A força espiritual de uma oração não se concentra na grandeza das palavras, mas o que vai mover o coração de Deus é a sua total redenção a Ele e as motivações que nós levamos para Deus. Não se iluda com pessoas que oram bonito, que sabem falar na oração, que falam palavras que você não consegue falar. Não se iluda com isso,
Porque o que move o coração de Deus é a sua redenção a Ele e a sua motivação. O verdadeiro poder de uma oração também não reside no que pedimos ou até mesmo no que recebemos, mas no que nós entregamos para Ele. O verdadeiro poder de uma oração não está naquilo que nós pedimos ou naquilo que recebemos, mas naquilo que nós entregamos para Ele. E eu pergunto a você essa noite, querido, o que você tem entregado para Deus? O que você tem entregado para Deus? Quantos minutos você tem entregado para Deus? Quantos minutos, quantas horas? O que você tem entregado para Deus? Só recebemos tudo quando entregamos tudo. Não recebemos nada porque não entregamos nada. Você quer receber? Entregue tudo. Entrega. Quando nós vemos homens como o pastor Gregório McNulty, esse homem, ele passou 30 anos da sua vida no Brasil. Deus já o levou. Ele passou 30 anos da sua vida no Brasil, entregando tudo. Ele entregou tudo para uma geração. Muitos homens e mulheres de Deus foram tocados pela vida daquele homem, porque ele entregava tudo. Tudo da sua vida. O seu ministério era fogo, paixão e lágrimas. E eu volto a repetir, as suas lágrimas têm deixado marcas aonde você tem passado. As suas lágrimas têm deixado marcas aonde você tem passado. E quando eu estava meditando sobre isso, eu falei, Senhor, eu preciso entregar tudo. Eu tenho que entregar tudo. Tudo de mim. Não dá mais para viver assim. O pastor Luiz Hermínio, ele fala que nesse tempo, Deus não tem revelação para crente Zé Mané. Deus não tem revelação para crente ureia seca, crente que não gasta tempo com Deus. Eu preciso entregar tudo. E o Senhor está nos alertando nessa noite. Ele está nos chamando para nós entrarmos nesse lugar essa noite, de entregar tudo. Você já entregou tudo? Eu falei para Deus que eu preciso entregar tudo. O meu ofício pastoral eu vou entregar tudo. A minha profissão, o meu trabalho eu vou entregar tudo. O meu casamento eu vou entregar tudo. Se é na faculdade eu preciso entregar tudo. O que você precisa entregar? Existe alguma área na sua vida que você ainda não entregou para Deus? Existe uma área na sua vida que ainda você não colocou diante de Deus? Eu não vou falar isso que eu vou falar para vocês não é orgulho, mas hoje, eu, Leandro Enéas Batista, casado com a Ismênia, temos 2 filhos, e hoje eu falo para vocês, com convicção no meu espírito, hoje, tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Eu tenho entregado aquilo que Ele tem me mostrado, eu quero entregar mais. Quando entregamos tudo que Deus pede, nós recebemos tudo que Ele promete. Quando você entregar tudo que Ele pede de você, você vai receber tudo que Ele prometeu para você. Você crê nisso? Isaías 59,
diz que eis que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Os braços do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor está aberto para ouvir o seu clamor, a sua oração. O Senhor está atento a cada clamor nesse tempo. Mas Ele nos chama, Aliança Jovem, a entrar nesse lugar através da oração. A nossa perseverança de hoje vai gerar homens e mulheres fortes amanhã. Se nós perseverarmos hoje na oração, nós seremos gerados, nós iremos gerar também homens e mulheres fortes amanhã. Mas tudo começa a oração. A Bíblia fala lá em Gênesis 12, e eu estou caminhando para o final. A Bíblia fala, e eu queria que você falasse seu nome. 12:3 foi uma promessa que Deus liberou para a vida de Abraão. Por meio, fale seu nome, por meio de você, por meio do Brasil, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio da sua vida, todos os povos da terra serão abençoados. Você crê nisso? Essa é a promessa para o Brasil, igreja. Deus tem essa promessa para o Brasil e nós fazemos parte disso. Mas tudo vai começar com oração e arrependimento. O mundo está esperando por você, Brasil. O mundo está esperando por mim, por você. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa qualquer. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento.